Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do ConteCast e hoje com um tema muito bacana que é a arquitetura gastronômica. Antes de a gente entrar nesse assunto, vamos apresentar as três pessoas que vieram aqui. Três grandes pessoas que vão trazer um conteúdo de excelência para você aí, dono de restaurante ou que está almejando abrir o seu restaurante. E as sacadas que vão aprender aqui vai fazer muita gente quebrar aquele paradigma, né, que o empresário ele pode quebrar ali entre os 6 e os 2 primeiros meses com essa sacada aqui. Então vou passar aqui para você se apresentar, Thiagão, para o pessoal. Então, meu nome é Thiago Miranda, sou o sócio do Grupo Conte e responsável pela unidade do Rio Grande do Norte. E é um prazer estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso, onde a gente vai mostrar muito conteúdo relevante para quem nos assiste e quem é do ramo gastronômico, certo? E apresentar também o nosso novo amigo também, o Renan. Ele vai fazer as honras de falar um pouco sobre ele. Gente, boa tarde. Meu nome é Renan Júnior. Eu faço parte do Grupo Conte agora. Eu sou especialista em gestão de food service. O nosso foco é entregar o resultado sempre e tirar todas as dúvidas do empresário. E esse podcast, esse bate-papo aqui, mais uma vez é para reforçar o tanto quanto nós podemos entregar e vamos entregar dentro dessa operação. Show de bola. Você também. Boa tarde, eu sou a Aline Baltazar, eu sou arquiteta, já atuo nessa área de projetos comerciais há 8 anos e é a minha grande paixão. Show de bola, show de bola. Aí eu olhando aqui, eu falo, poxa, arquitetura, restaurante. Então, pra mim, eu vou me colocar numa posição de leigo em entender essa área. Eu já fui dono de um restaurante, mas não a esse ponto de ter um arquiteto que moldasse isso. Eu acho que pode ser isso que fez meu restaurante quebrar lá no passado. Mas, pra gente entender muito essa sistemática, Aline, explica pra gente o que é isso de arquitetura gastronômica, arquitetura para restaurante. Explica um pouquinho pra gente, só pra gente ter ciência disso. Eu sempre falo para os meus clientes que quando você vai para um médico, você procura um especialista na dor que você está sentindo, né? Então, eu acredito que a arquitetura gastronômica é isso, né? Tem um arquiteto especializado naquela área. Então, a gente busca entender o negócio do cliente, né? O restaurante que o cliente quer montar, quer desenvolver, e busca também entender qual é o cliente dele. Então, a gente tenta fazer a necessidade do nosso cliente e do cliente do nosso cliente. Show de bola. E aí, Renan, isso é bem interessante porque não adianta você apresentar um restaurante, por exemplo, de comida sertaneja e tendo comidas de japonesa ou uma apresentação de uma sistemática, né? Então acho que está muito vinculado a isso também. O que é que você quer apresentar ali dentro daquele restaurante? Então isso está muito vinculado também à questão de vendas, né? Essa vinculação do produto que você vende ao avatar que você quer, né, ao cliente que você quer chegar. Explica pra gente, na sua visão, Renan, a importância dessa questão da arquitetura gastronômica para um restaurante hoje. O cara tá abrindo hoje o restaurante dele. E qual a importância e quais impactos isso faz para o restaurante ter um crescimento? É uma ótima pergunta, Igor. Como a Aline acabou de falar, muito relevante. A arquitetura do restaurante está alinhada com a sua máquina de vendas e aquisição de cliente. Por quê? Porque tudo é montado para o resultado final, que é o engajamento e o encantamento do cliente. Então, se você não conhecer o ICP, que é o Ideal Customer Profile, que é o perfil do cliente para o seu restaurante, por mais que ele tenha uma linda arquitetura, ele não vai ter a máquina de vendas ativada. E essa máquina de vendas, ela é que promove todos os outros processos. Então, se você é dono de restaurante e não consegue nesse momento alcançar os resultados, pensar em uma arquitetura gastronômica é muito importante, mas pensar na sua máquina de vendas é o seu principal objetivo hoje. Show de bola. Sem clientes a gente não consegue dar continuidade, né? Barão, trazendo lá um pouquinho da nossa filial lá do RN, os restaurantes que hoje a gente presta o nosso serviço de consultoria e de assessoria, quando você entra, você consegue enxergar essa questão de, poxa, eu estou num restaurante que é um restaurante oriental pelo espaço, pela comida, pela forma de atendimento, porque eu vou incluir aqui um pouquinho nessa parte da arquitetura, que até a forma de apresentação dos funcionários está vinculado a isso, né? Então você chega no restaurante, a vestimenta, não só a parte estrutural, mas a vestimenta e a forma de apresentação dos funcionários, a gente vai tocar um pouquinho nisso também, vende bastante.
Para você, que lá no RN o nosso foco maior é essa questão de restaurantes e tudo mais, o que é que você vê lá no mercado de RN, essa questão de arquitetura para restaurantes? Vamos lá. A questão da ambientação não é só uma questão de embelezar o restaurante. Tudo tem que ter intencionalidade. É uma estratégia. Então, dentro da estratégia do restaurante, você ter um ambiente bonito, você está proporcionando a experiência do cliente. Ele vai chegar, vai ver um restaurante temático, ele vai se sentir confortável e vai ver valor naquele restaurante. Então isso é muito importante. E tem que ser pensado. Não pode simplesmente, o dono do restaurante acha que é bonito assim. Não, o foco tem que ser sempre o cliente. Entender o cliente, qual é o perfil ideal dele, o caminho e a jornada que ele faz por dentro do restaurante, faz parte também olhar para a ambientação, olhar para a arquitetura. E eu acho que a nossa convidada pode falar com mais propriedade sobre isso, né? Quando ela senta e fala com o dono de restaurante, o que é conversado ali, o que é pensado antes de montar o projeto. Se é o cliente que está dentro ali no centro das atenções, se é o dono que simplesmente quer se sentir confortável, enfim, passar um pouquinho dessa experiência aqui hoje para quem nos ouve. Quando eu vou sentar com o cliente, primeiro eu sempre prefiro, né, que o cliente já tenha marca, porque a partir da marca eu consigo desenvolver o projeto de arquitetura do restaurante. Então eu tento entender como foi criada a marca para levar a marca para dentro do restaurante. Então não é só tipo cor, a textura, não. É o envolvimento da marca no ambiente. Você criar uma identidade para o ambiente. Quando o cliente entrar, ele saber que eu estou nesse restaurante, que se eu for para o outro restaurante vai ter uma outra vivência. Então eu sempre busco trazer a marca muito focada no restaurante, né? E quando acontece o contrário, que já aconteceu, de eu fazer o projeto antes da marca, eu crio um conceito que é levado para a pessoa que vai criar a marca. Então, de qualquer forma, ou a marca vindo antes ou vindo depois, o ambiente sempre vai estar conversando com a marca. Então, eu acho super importante isso. Eu tento sempre trazer nos meus projetos essa ideia, entendeu? Ou seja, voltando à intencionalidade, né, e à estratégia do restaurante. É ligado à marca e à experiência do cliente. Você tem a marca primeiro, né? Uhum. Depois você pensa na marca, pensa no restaurante, pensa no cliente. Mais ou menos nesse sentido? Isso. Bacana. Show de bola. E aí a gente fala de marca, acho que é tão importante, né? Porque hoje a gente vê certas marcas no mercado que a gente não precisa nem ver o nome da empresa. Então, por si só, já se vende. Quantos restaurantes hoje, e aí foi muito bacana essa sacada, porque eu não tinha percebido que tinha esse viés de vinculação da arquitetura ao restaurante, né, junto com a marca. Então, eu pensei que acho que seria o primeiro passo mesmo antes da marca. Então, a primeira sacada para você, empresário aí, que você quer trazer esse aspecto para o seu restaurante lá, né, arquitetura gastronômica, e isso não é para deixar o seu ambiente bonitinho, não. É para atrair mais clientes, trazer mais lucro, né? Porque se eu trago um ambiente, por exemplo, hoje eu vou no restaurante X porque o ambiente é legal, é instagramável, tudo isso faz com que as pessoas vão ali para o seu restaurante. Então, se você quer ter esse tipo de serviço, presta atenção nisso. Primeiro, constitua a sua marca. Então, o primeiro ponto aí que a gente traz nesse podcast, antes mesmo de aplicar aqui todos os conceitos, né, da arquitetura gastronômica, você tem que ter ali a formação de marca, que aí também é um outro serviço, né, que a marca não é só um nome com uma cor. Então, a marca também passa para você o que é que você quer levar ali com o seu serviço. A gente falando de marca, Renan, fala pra gente aí, por todas as consultorias que você fez, todos os restaurantes que você passou, qual é a importância da marca para um restaurante? Hoje a marca ela é fundamental para consolidar o conceito que o sócio ou empreendedor quer passar para o seu cliente. Então, se eu tenho um bar esportivo, eu tenho que, evidentemente, ter programado os eventos esportivos daquele semestre, não é da semana, é do semestre. Eu tenho que pensar no Campeonato Brasileiro, eu tenho que pensar na Copa do Brasil, eu tenho que pensar no domingo agora no Fluminense, que vai disputar o Mundial. Então, para isso, um mês atrás, eu tenho que estar programado com o meu marketing para vir trabalhando de forma consciente que aquele evento vai acontecer, e não posso simplesmente, um dia antes
desse evento, colocá-lo no Instagram. Não, ele tem que ser fomentado de forma constante. E principalmente estar preparado para atender aquela demanda. Porque muitas vezes o nosso restaurante não está girando, não tem a quantidade de clientes que é o ideal, mas no domingo que eu fiz e anunciei o evento, o restaurante bombou, mas eu não tinha um estoque, eu não tinha a minha brigada de garçons, que são os nossos atendentes, aos quais hoje eu chamo de desenvolvedores de negócios, prontos, otimizados, com a autoridade do cardápio, que é fundamental. Outra coisa muito importante que a Aline vai defender, vai falar aqui, como é importante o cardápio estar alinhado com o conceito do restaurante. Eu não posso anunciar uma comida nordestina e ter no meu cardápio yakisoba. Então, é outra diferença muito grande. Então, o fundamental é ter uma estrutura de programação visando o conceito. Falei do Sport Bar, mas também nós temos outros conceitos de restaurante, que são as tratorias, tipo Escape, no Salvador Norte Shopping, que é um restaurante mais focado para massas. Temos o Tokai, que é um restaurante de culinária oriental. Então, eles têm esses conceitos já bem organizados em sua administração. Show de bola, show de bola. Aline, me tira uma dúvida. Quando eu vi aqui o tema, eu fiquei curioso. Falei, ela fez arquitetura. E qual foi o momento assim que você percebeu que esse serviço de vincular, né, a arquitetura para o ramo gastronômico, não só pensando, e aí na minha humilde conceito anterior, que já mudou a partir desse podcast, eu acho que o empresário que está assistindo também já teve essa mudança, que a gente contratava o arquiteto para ele ir lá e arrumar as decorações, né, toda a estrutura ali do ambiente. Mas agora eu vi que é algo muito além disso, né? Explica pra gente, só pra gente consolidar mais. Esse trabalho de arquitetura no restaurante gastronômico, ele envolve que passo? É o estrutural, é cardápio, é vinculado à vestimenta? Traz pra gente assim, um montante do que o serviço que a Aline presta com a arquitetura gastronômica ela abrange. Então, a gente trabalha desde a cozinha. Na área a gente faz o layout todo da cozinha profissional, né? E faz a parte do salão, que é onde o salão que é de fato que a gente apresenta a marca e desenvolve o restaurante para os clientes, né? Pensando na experiência. A gente busca conectar, como o Renan falou, todos os setores do restaurante com um conceito, né? Então, o conceito do restaurante abrange diversas áreas, desde a marca, a arquitetura, o cardápio, a roupa que o garçom vai estar vestindo. Então, tudo tem que conversar, porque o cliente, quando entrar no restaurante, ele tem que perceber esse conceito de cara. Então, pelo menos eu acredito que sim, esse é o objetivo, sabe? Entendi. Show de bola. E aí você trouxe um ponto bem interessante, que eu acho que o Renan também pode ajudar nisso aqui. Quando você fala da estrutura da cozinha, me lembra muito o filme Fome de Poder, né? Naquele momento onde ele vê a operação da cozinha dele trabalhar e ele pensando em uma forma mais rápida e estrutural lógica. E, Renan, qual a importância do restaurante? De ter essa estrutura? Você vê vídeos hoje, né? O cara lá montando um hambúrguer ou algo do tipo, e os produtos que eles vão utilizar tá lá do outro lado, a bancada que ele vai fazer a montagem tá distante do lugar da chapa. Qual a importância hoje de ter essa estrutura consolidada em questão de você atender o seu cliente de forma mais rápida, né? O pedido chegar mais rápido, porque eu acho que sempre a dor do cliente é chegar e ter a demora para chegar o produto e a demora para chegar a conta. Então, qual a importância hoje dessa estrutura? Você enxergando a cozinha, a operação lá fervendo, qual a importância do trabalho da Aline, por exemplo, de montar essa estrutura para uma forma mais célere, né, de entregar o produto final ali de um restaurante? Eu estava comentando com a Aline antes de iniciarmos o podcast sobre a montagem de uma cozinha de um restaurante. E falamos da culinária baiana. Então, se eu vou vender muquecas, eu não posso ter apenas 4 bocas de fogão. No mínimo 8 ou 12. Por quê? Vai chegar o meu horário de 12h30, sexta, sábado e domingo, que eu vou estar com um restaurante muito cheio e eu tenho que ter uma demanda de execução muito rápida. Mas para isso, o meu ponta da lança, que é o garçom,
ele tem que estar com o tempo de cocção, que é o tempo de preparo após o lançamento do pedido, alinhado com a cozinha. Geralmente, ou mundialmente falando, um tempo de execução é 12 minutos. Após a pedida do prato, ele tem que estar na mesa em 12 minutos. Quando o restaurante está sobrecarregado, essa média sobe para 20 minutos. Por quê? Quem sai da sua casa quer praticidade, quer velocidade, mas essa velocidade ela não pode interferir na perda de qualidade do produto. Então, uma cozinha com foco, com propósito e tudo à sua frente, que não precise girar muito para buscar. Então, quando o chefe que está na boqueta, concorda, Aline, não é isso mesmo? Começa a coordenar muqueca de peixe, muqueca de camarão, muqueca mista. Quem está atrás na retaguarda tem que estar com os produtos todos perto, funcionais, para que esse processo saia 100% correto. Às vezes a gente vai num restaurante, né, e a gente percebe que a cozinha está toda aberta. Aberta entre aspas, né, tem uma parte de vidro, mas a gente consegue ver todo mundo que está lá dentro e como a produção está funcionando. Isso tem alguma coisa a ver com a parte de ambientação, a estratégia do conceito do negócio? Você pode contar alguma experiência, alguma coisa nesse sentido que tem a ver, é relacionado, não? Ou se isso traz para o cliente também uma segurança de qualidade, que as coisas estão feitas bem limpinhas e tudo mais? Eu dou até essa sugestão, né, nos meus projetos, mas muitos clientes não gostam muito, não. Porque tem a questão da limpeza também, da desorganização. Porque acaba que no dia a dia, a correria, aí o cliente fica vendo, sabe? Então a maioria dos empresários não gostam muito dessa ideia. Mas hoje em dia tem muitos restaurantes por aí que tem essa visão da cozinha. É mais a parte da finalização mesmo, de fato. Mas a maioria não gosta, não. Mas isso pode se aplicar em qualquer tipo de restaurante? Tema japonês, pizzaria, hamburgueria? A gente consegue aplicar na maioria dos restaurantes, de temáticas. O que isso passa para o cliente? Você tocou segurança. Ele vê o produto sendo feito na hora, ele vê a rapidez, ele vê o processo, ele vê principalmente a limpeza da cozinha. Por isso que uma cozinha tem que ser branca. Porque o cliente de longe chama-se cozinha aberta, não é isso, Aline? Sim. A cozinha aberta, ela demonstra para o cliente que a empresa não tem nada a esconder. Isso ajuda muito no conceito de você, eu vou lá porque lá eu consigo visualizar o meu prato sendo executado. Quem faz muito isso tem um conceito, se eu não me engano, que trabalha com... Qual é o nome daquela empresa? Que Fábio Porchat fez até uma propaganda dela, que ela monta na hora os pratos massas italianas, Aline. Spoleto. Perfeito. Tá na sua frente ali. Então assim, você vê aquele produto, aquilo te gera uma confiança. E confiança gera recorrência. Recorrência entra em um processo que eu conversei mais cedo com o Thiago, que é o Lifetime Value, que é o valor do cliente vitalício. Ele vai estar sempre na sua unidade. Show. E é uma experiência também, né? Correto. Então, imagine a gente indo em uma pizzaria que você faz o pedido lá, a pizza é preparada lá atrás e você vai lá e recebe sua pizza. Então você está indo comprar aquele produto e comer. Outra coisa e isso também aumenta o ticket médio da empresa. Perfeito. Por quê? Eu trago uma experiência, por exemplo, de montar um macarrão ao vivo e demonstrar ali para o cliente o que é que eu estou utilizando. A forma que o cara lá está girando ali a panela, né, os pratos e tudo mais, isso também traz uma sensação. Eu acho que quando a gente olha para qualquer negócio, e o foco aqui é restaurante, a junção de uma boa estrutura física, de uma boa apresentação, dessa arquitetura gastronômica com todos esses processos, acaba trazendo muito ali o processo de venda, o processo da marca em si, né, vai crescendo. E aí eu trago novamente para a linha. Eu estou curioso com essa questão da parte de arquitetura gastronômica. Primeiro ponto, se hoje aqui o Thiago fosse um cliente que iria abrir aqui o restaurante dele no tema sertanejo, qual era o primeiro papo aqui, até mesmo para quem está assistindo a gente, entender quais os questionamentos que eu preciso saber, entendeu? Quais os questionamentos, quais vertentes da minha empresa eu preciso dominar. Minha empresa é aspecto sertanejo, eu
tenho que vender esses tipos de produto. Quais geralmente são as perguntas que você faz? Qual é a pesquisa de campo, né? Porque eu creio que você vá, colhe as informações, monte seu projeto, apresente, faz ajuste. Quais são os pontos mais importantes no momento de montar um projeto desse? Normalmente eu faço o briefing, né, com o cliente para ter uma noção do que eu vou começar a fazer, né, de fato, o projeto. Então, as primeiras perguntas é justamente a gente conhecer o negócio. Então, primeiro eu preciso saber qual é a temática do restaurante que ele quer fazer, se vai ser self-service ou vai ser de outra à la carte, por exemplo. Então, todas essas perguntas que eu faço interferem diretamente no projeto. Outra pergunta é sobre... Eu sempre tento ver com o chefe também, que eu acho super importante. Eu tento conversar com ele para entender a dinâmica da cozinha, como vai ser, para gerar um fluxo que seja produtivo, que gere o alimento mais rápido, né, para o cliente. Então a gente tenta buscar fazer essas perguntas para tentar levar a melhor experiência para o cliente. Show de bola. Renan, a gente fala sobre experiência, e foi a última palavra citada aqui pela Aline, e eu sou muito fã de restaurantes que me passam experiência. E aí, dá uma sacada pra gente não, para o empresário que está assistindo aí. Quais experiências, desde o atendimento, você acha mais importante em um lugar? Claro, o estrutural e tudo mais, mas do atendimento, qual experiência? O garçom, desde da primeira pessoa que vai fazer esse atendimento. O que é que o empresário hoje pode chamar a equipe dele e que o Renan apresenta nas consultorias de pontos de criação de experiências desde o primeiro atendimento? Hoje, o principal foco para o empreendedor que vende e trabalha com food service é autoridade. Se o seu garçom ou o seu desenvolvedor de negócios entender e ter domínio do que se vende, a venda flui naturalmente, porque ele vai gerar a confiança no cliente que está comprando. Não, o senhor pode confiar que a nossa picanha é argentina, a cocção é feita em 12 minutos, ela é temperada no sal de parrilla. Então tudo isso faz parte, mas o primeiro passo é o domínio do cardápio, a autoridade. Depois você passa para quê? Para a parte de especificidade, que é dialogar sobre o prato. Ó, nossa picanha argentina, ela fica a 180 graus, ela é marinada durante 48 horas, ela tem um sabor diferente, o nosso arroz acompanha brócolis. Então isso é fundamental, são os dois passos iniciais. A autoridade de cardápio e especificidade é fundamental. E também, é claro, né, o garçom ou o desenvolvedor de negócio tem que passar segurança, ter sempre um sorriso, estar sempre cativando. A gente fala de leitura do cliente e isso se faz com muito treinamento. Show de bola. E teve uma frase, Renan, em uma reunião nossa que você citou, né, e cita constantemente, que o garçom, ele é um vendedor, né? E há pouco tempo de começar o podcast, né, um garçom de um restaurante que eu frequento aqui, é uma rede grande de um restaurante, e ele não teria nenhuma vinculação em estar me mandando a informação: olha, a gente tem um chopp dobrado e está com um prato especial da casa, em promoção. Estou esperando você aqui, viu? E é um garçom que, desde a primeira vez que eu fui, o atendimento de excelência, e hoje eu continuo indo no lugar por causa dele. Então, isso vem muito, primeiro, de um bom treinamento de equipe, né? Cita pra gente aí, Renan, qual a importância hoje de treinar a equipe para atender bem o cliente? Porque se a gente vai no local e não é atendido bem, o restaurante pode ter a melhor comida do mundo, pode ter o melhor ambiente, a melhor arquitetura. Só que tudo isso vai por água abaixo quando você é atendido de forma ríspida ou de forma ruim, né? Qual é a dica hoje que o empresário pode pegar para trazer essa experiência de atendimento para os funcionários dele? O melhor que o funcionário pode entregar após o treinamento é a vontade de fazer o melhor para o cliente. Porque por mais treinamento que nós possamos passar para os nossos funcionários, ele tem que ter a vontade de aprender e transmitir aquilo para o cliente. Isso é fundamental. E sim, após essa identificação de um ótimo funcionário, como você acabou de falar, que foi bem atendido, esse funcionário tem que ser para ele
estipulado expectativas de evolução dentro da empresa. Isso é fundamental. Hoje você é nosso atendente de salão, mas pela sua desenvoltura, pelo seu processo de evolução na empresa, nós já tivemos como um futuro chefe de fila, um futuro maître, um futuro gestor. E tudo isso passa por treinamento, mas não observe só o resultado. Temos que viver o processo. Viver o processo é estudar, estudar e estudar. E a empresa oferecer as ferramentas ideais, que são os treinamentos constantes. Muitas vezes a gente passa 1, 2 horas em um treinamento e não consegue que o garçom ou o nosso vendedor, ou que eu defendo, desenvolvedor de negócios, capte a informação. Então nós temos que identificar primeiro quem são os nossos funcionários combustíveis, aqueles que botam a empresa para frente, que potencializam os resultados, e quem são os âncoras, que está só ali pelo seu salário. Então, você que é empresário, a minha dica é: um menos é mais. Você vai trabalhar com menos funcionários, mas eles mais capacitados. É o fundamental hoje. Eu queria tocar no assunto que você falou sobre autoridade. E atendimento também traz autoridade, né? Mas como esse aspecto de autoridade consegue ajudar o empresário a aumentar a sua receita, aumentar o seu ticket médio? Quais são os benefícios que fazem com que o empresário busque essa autoridade? Tudo parte da confiança. Se você consegue vender um produto que ele foi bem preparado, que ele teve um tempo de cocção correta e que foi montado um empratamento, como a Aline bem sabe, o empratamento perfeito, ele vai ter o resultado e vai se tornar um cliente recorrente da empresa. E a autoridade, ela é a mão na mestra desse processo. Gente, autoridade é você saber o cardápio sem olhar. É você perceber que aquele prato está um pouco atrasado, mas você pode levar um benefício para o cliente. Lancei uma batata para o senhor gratuitamente, que vai atrasar um pouco. Você faz o famoso meio campo. Então, deixar o cliente confortável e ciente que aquele prato vai ser entregue no tempo correto e com o sabor correto é o principal hoje na operação de food service. E você acha que, alcançando isso, faria com que a diferenciação de preço fosse relevante para o empresário? Sim, preço é muito importante. Então, precificar corretamente o seu produto ajuda muito. Um exemplo, não vamos citar nomes, mas se eu for hoje comer uma moqueca em um restaurante que tem unidades em todo o Brasil, eu vou pagar um preço. Mas se eu for comer uma moqueca em um restaurante em um bairro, eu vou pagar um outro preço. Por quê? As precificações são diferentes, porque as experiências são diferentes. Isso é fundamental. Então, você tem que entender o ambiente que você está, a renda per capita, e já passa pelo, mais uma vez, o perfil ideal do cliente, ao qual a Aline pode completar. Você falou do preço, na verdade é o valor, né? O valor daquele produto. Perfeito. Porque não é só os componentes da moqueca, né? Vamos dizer. É tudo que envolve, né? A experiência do chefe que está lá, tudo devolve um valor, né, para o cliente. Show de bola, show de bola. Aline, nessa questão da arquitetura, a gente entendeu que o espaço, o vestimenta, tudo isso entra. Mas se hoje eu tenho um restaurante, eu resolvo abrir um restaurante, uma lanchonete, uma cafeteria, onde eu não vou ter aquele produto master, mas vai ter todos os produtos lá na vitrine. Faz parte também do seu trabalho essa estrutura de demonstrar o produto da melhor forma? Conta pra gente, tem algum case nessa área e também se faz parte desse serviço de arquitetura? Totalmente faz parte, porque ali o cliente está visualizando o produto, de fato, né? Então a arquitetura interfere muito nessa área, porque ela tem que levar a marca, como eu já falei, né, para essa exposição também do produto, tem que atrair os clientes. Então a arquitetura tem que fazer algo que seja confortável visualmente também, não ser algo gritante assim para deixar o cliente desconfortável, e tem que valorizar também. Então quando a gente faz o layout, né, a disposição do mobiliário de um restaurante, tudo, a gente tenta trazer a melhor forma que o produto do cliente seja apresentado,
para que ele seja valorizado também. Muitas vezes a gente faz uma mesa com as pistas, né, quando bota os pratos ali para ser exposto, e naquela mesa a gente bota um pendente, um lustre que chame a atenção, que valorize aquele espaço. Então é super importante que a arquitetura converse com isso. Show de bola. Uma outra pergunta. A gente falou, Renan falou de buscar a renda per capita da região, a gente falou sobre a experiência, a gente falou sobre essa ambientação do cliente, e acho que traz um ponto importante para os dois citarem um pouquinho aí, daquela visão de, se hoje eu abro um restaurante no melhor bairro de Salvador, e esse restaurante ele vai vir com um público de uma renda per capita maior. Então vou buscar um público maior. Então meu ticket por cada prato vai ser maior. Então a apresentação do meu restaurante, no meu entendimento, tem que trazer isso. Então a elegância, há um ambiente, por exemplo, que você vai lá num Coco Bambu, num outro restaurante, você se sente em um outro local. Você se sente ali na elegância desde o atendimento para a organização. E para o pequeno empresário que está começando o seu negócio agora, qual a importância dele buscar o público dele? Aí eu trago para Renan como é interessante ele buscar o público dele, né? E aí pegando esse link para você, Aline, para ele entender que hoje meu público é o público C, é o público D, é o público B. Então assim, eu posso abrir um restaurante num bairro XYZ de renda menor e querer colocar o mais elegante possível, mas aí pode trazer aquela coisa, né? O público vai passar por lá e vai dizer assim, eu não vou entrar ali porque vai ser caro. Qual a importância disso? Já teve algum case que o empresário em um ambiente, em um local de uma renda menor, quis trazer uma coisa fora do normal e você trouxe esse ponto para ele? Acontece muito isso? Ou o oposto também, né? Em um local muito visual, elegante, e trazer um bar simples ou algo do tipo? A gente tenta sempre entender o público e o espaço que ele está localizado, o restaurante, né? Eu faço bastante projetos em shopping centers. E aqui em Salvador, pelo menos, a gente tem a questão dos andares, né? Cada andar é uma classe, vamos dizer assim. Então, a gente tenta levar uma arquitetura que seja condizente com o cliente. Não adianta a gente colocar um restaurante que é uma classe C com uma iluminação totalmente mais sofisticada? Sofisticada, assim, mais escuro também. Isso vai, ao invés de atrair o cliente, vai repelir. Então, quanto mais rico, mais escuro é? Porque também, além disso, da classe... As luzes da minha casa apagadas. Além da classe econômica e tudo, tem relação também com o propósito do restaurante, né? Tem restaurante, por exemplo, a maioria dos restaurantes orientais é um pouco mais escuro, né? Tem uma coisa mais íntima, assim. Então, tem esses dois fatores. Eu já trago algo diferente. Para você que é dono de bar e restaurante, em bairros como Imbuí, Rio Vermelho, Sussuarana, Cajazeiras, guarde essa frase. O básico, bem feito, funciona. Então, uma carne do sol bem comprada, com a preparação correta, uma cerveja sempre gelada, um copo sempre limpo, uma mesa posta com qualidade, ajuda muito em você captar aquele cliente do seu bairro que vai comentar com um amigo e vai recorrer sempre no seu restaurante. Então, a frase é essa: o básico bem feito funciona, e funciona bem mesmo. Mas não precisa de grandes investimentos. Mas o que você precisa é entender o cliente. Aí nós já vamos partir para algo que a Conte vai te entregar, que é a coleta de dados. Quem é o meu cliente? Como eu posso atendê-lo? Eu tenho que entender esse cliente. E esse cliente vai fornecer esses dados corretamente para que no grupo do WhatsApp hoje nós temos aquela carne do sol especial, porque quem não gosta de uma carne do sol com farofa e vinagrete, com a cerveja bem geladinha? Isso é o básico bem feito. Mas é evidente que no domingo você pode apresentar um sarapatel, você pode apresentar uma comida baiana, mas o básico bem feito funciona.
E muito. Show de bola. No próximo podcast tem que ter carne do sol, fritas, uma cervejinha aqui para ficar melhor. E a gente fala muito sobre o momento de cada empresário. Então, hoje eu entendo que vai ter um empresário que conhece sobre a culinária, a arquitetura gastronômica, aquele empresário que nunca ouviu e não tem condições ainda de executar o serviço. Aquele que tem condições, nunca ouviu, mas sente essa dificuldade de atrair pessoas para aquele local. A gente pega muito a questão de bares, né, hoje. Os bares hoje que lotam são aqueles bares que são instagramáveis. Então, eu fui num bar recentemente, né, que o ambiente era top, era lindo, atendimento era legal, só que a comida e a cerveja vinha quente e a comida era meieira. Só que só vive lotado. Então, por quê? Instagramável. Então pensei, se no mix esse bar vende cerveja gelada, comida boa e com aquele ambiente, então ela tem um ambiente bom e o produto final não é entregue. Mas eu direciono para a Aline. Se o empresário que está lá do lado assistindo a gente, ele ainda não tem a condição financeira, mas disse assim, olha, eu sou um cara que estudo, eu vou estudar todos os podcasts do Contecast e eu com o de Aline eu vou querer 3 dicas para mim, que ainda não tenho condições de iniciar um investimento desse, porque eu estou correndo ali no dia a dia para comprar meu material, para colocar para vender. Quais as 3 dicas básicas que, por exemplo, se eu tivesse um restaurante agora, básica, eu poderia executar em questão de arquitetura gastronômica? A arrumação da mesa, ter cuidado com a fachada, as coisas básicas que sem, claro, um serviço intelectual, a sua análise intelectual não tem como se comparar, mas Igor tendo um restaurante básico ali, o que é que eu posso fazer? Umas 3 dicas que eu já posso arrumar ali a casa. Eu acho que a fachada é principal. Eu até estava falando com os clientes meus que é a porta de entrada, né? Então você tem que valorizar a sua marca naquele espaço. Então acho que a fachada é super importante você prestar atenção, cuidar dela. A parte da cozinha que também eu acho que é super importante você entender seu fluxo e colocar em prática também, né? Porque não adianta você só entender e deixar do jeito que está lá, bagunçado, do jeito que você fez. Mas é importante você ter você saber como é que funciona o seu fluxo e tentar adequar da melhor forma possível para que a produtividade seja elevada. E a terceira dica é investir numa marca boa. Acho que é importante, porque hoje em dia não é só o físico também, né? Eu sempre converso com meus clientes sobre isso. O físico tem que ficar legal, mas o digital também. Então, hoje em dia é super importante Instagram e tudo, como você falou, ter um ambiente instagramável hoje é super valorizado, mas ele tem que ter uma marca forte também. Show de bola. E aí a gente observa que basicamente, se a gente for pegar um pouquinho de tudo aqui que a gente está trazendo, a gente está criando um passo a passo, né? Se o empresário observar todas essas dicas aqui, a gente acaba dando um caminho para uma excelência, né? Ali no serviço, na apresentação dos produtos. E a gente fala da arquitetura. Isso também envolve a arquitetura dos pratos? Não sei se o Renan ou a Aline poderia, o layout do prato ali, né? Envolve também isso? Ou isso já é uma outra área que o empresário precisa também ter cuidado? Envolve. Primeiro porque quando o prato ele vem montado dentro de um layout construído pelo chefe de cozinha ou pelo estilo de culinária, o cliente fala, ele come com os olhos primeiro. Ele vai dizer, poxa, tá lindo. E quando ele como empresa, consegue agregar empratamento de excelência com sabor, com atendimento e velocidade de prato, ele reúne os elementos para ter resultados constantes e duradouros. Isso é fundamental. Só para quem tem restaurante, o Instagram realmente se tornou uma ferramenta poderosa. Mas cuidado, porque muitas vezes o Instagram apresenta algo de publicidade, mas o marketing não consegue entregar. Quando eu digo marketing, é o prato anunciado e entregue. Isso é fundamental. Atentos a isso. Mas sim, o Instagram funciona. O empratamento com sabor e atendimento também são 3 elementos cruciais para o resultado constante. Outra dica importante para você que é empresário. O básico bem feito funciona e, no final das contas, o importante é o resultado.
E o resultado tem que ser positivo para ambos os lados, para o cliente e para o empresário. Show de bola. Olha que coisa interessante. A gente falou sobre atendimento, experiência, fortalecimento de marca, né? E falamos de precificação também. Mas o benefício disso tudo, logística também, confiança do cliente. E o benefício disso tudo é o quê? Para o empresário gerar melhores resultados. Perfeito. Gerar lucro. É o resultado. Esse é o objetivo principal. Ninguém investe na consultoria da Aline à toa. Ninguém investe na consultoria da Conte, através do Renan, à toa. Todo mundo quer resultado. E o empresário, é importante vocês perceberem que isso é fundamental para você ter mais resultado. Por quê? Porque você sai daquela guerra de preço. Porque quem não faz isso acaba competindo o preço com o seu concorrente. Então entrega produto ruim, mau atendimento, mas está baixando o preço ali para poder tirar o cliente. E isso, por si só, o preço baixo por si só, não ganha confiança, não faz fidelização e não traz melhores resultados. Certo? Então é importante a gente ressaltar, porque a gente está falando muito sobre o porquê das coisas, como isso acontece e tudo mais, mas o resultado disso, sendo objetivo, é gerar lucro, vender mais. E é só assim que você consegue. A autoridade é o que vai trazer mais resultado para vocês. Perfeito. É como é que a gente conversou, né? Não é o preço, né? O valor que aquele produto está ali. Então, como eu falei, não é só os ingredientes do alimento, né? Engloba tantas outras coisas, como a arquitetura, o que foi pensado para aquele ambiente. Então, tudo gera experiência, né? Exatamente. A gente costuma falar com nossos clientes, quando fala de precificação, e o Renan pode complementar, fica à vontade, mas que precificação não é uma fórmula matemática que é aplicada ao custo que gera um preço. Não. Envolve ali vários fatores. E envolve o quê? A análise do cliente, a análise da concorrência, a análise sim do seu custo, só que o cliente ele não senta ali para comprar o seu custo. Ele compra o quê? Experiência, valor, né, e marca. É isso que ele compra. Então isso tem que ser colocado nos prantos, né, apresentado e trabalhado, que é processo. Correto. Precificação, vendas, processo. Correto. Eu só queria completar o tanto quanto um nome agrega valor ao produto. Carne do Sol. No interior da Bahia, a famosa é a carne do sol de Itororó. Então, se o restaurante em Salvador vende a carne do sol de Itororó, ele já tem vantagem competitiva sobre os outros. Autoridade também. E autoridade. E acredite, é mais barato do que comprar aqui. É outra diferença, então. O empreendedor, o que tenta ser visionário, ele tem que também ter a mente aberta a novas possibilidades, novas oportunidades, entender que o mercado é muito volátil, que abre muito restaurante, mas também fecham muitos restaurantes. Por quê? Porque não há processos. Não foi uma compra correta, com prazo esticado. Aquele produto que chegou, não houve a gramatura, os cortes, o armazenamento correto. Quando ele desceu para a parte de cocção, ele não foi colocado, armazenado corretamente. Então, assim, as perdas em restaurantes são gigantescas. Então, eu sempre penso que a cada real que eu lucro, qual a minha porcentagem? Mas se eu conseguir reduzir a minha perda, eu ganho 100%, gente. Então, se chegou 10 quilos de carne do sol, 10 quilos de picanha, após os cortes, pesou, tem um quanto, qual foram as minhas perdas, tudo isso vai para precificação. Importante, então assim, dados e processos é o que geram resultados, fundamental. Só para complementar o que eu falei, né, a gente vamos pensar no Starbucks. Olha que bacana, um cafezinho, um cappuccinozinho que é vendido ali, um preço absurdo, diferente de qualquer outra cafeteria. Mas o que está embutido ali no café? Experiência, né? Experiência. E o trabalho da nossa convidada faz muita diferença quando a gente quer criar valor, né, para o cliente, quando a gente quer criar experiência, né, e fortalecer a marca, porque é a marca que vai dar autoridade. Agora eu queria fazer uma pergunta. Qual é o maior desafio, né, para o empresário criar isso dentro do seu ambiente, melhorar o seu ambiente, né, e linkar isso ao seu conceito, à sua marca?
usando o seu trabalho? Eu acho que o maior desafio é ele entender o cliente dele. Porque para a gente conseguir construir uma arquitetura que converse, né, com a marca, com o desejo dele, é ele saber qual é o cliente dele mesmo, de fato, sabe? Eu acho que é o maior desafio. E você acha que cores tem alguma coisa a ver com isso? Eu penso muito no McDonald's, né? O McDonald's ele usa amarelo, vermelho. Quando você vê o amarelo e o vermelho, você lembra logo do McDonald's, né? Mas hoje em dia está desconstruindo um pouco isso. Até o próprio McDonald's, que hoje em dia as lojas estão cinza. Então, quebrou um pouco isso. Então, muitos clientes falam... tem até clientes que falam assim, não quero que seja vermelho, não quero que seja... Não use cor azul, por exemplo, vamos dizer. Então, a gente, hoje em dia, está quebrando um pouco isso das cores, né? Tem a psicologia das cores, né? Cada cor interfere nos sentimentos que a gente tem, mas hoje eu trabalho muito com a marca mesmo, de fato. O que é que a cor significa para a marca, entendeu? Então o cliente quando chega até você, ele já, basicamente, ele tem que ter uma marca pronta, alguma coisa planejada, ou não? Ou você constrói isso com ele? As duas formas eu já trabalhei, né? Com o cliente trazendo a marca e o cliente começando do zero. E aí a gente cria um conceito para isso, entendeu? Por exemplo, o escape que você falou, foi um projeto meu e a gente não tinha marca no início. Então eu tive que criar um conceito, e aí estudei, trouxe algumas referências da Itália e vi que a cor laranja, que a gente que utilizou lá no restaurante, seria uma cor bacana para utilizar, porque não seria uma cor padrão, vamos dizer, de um restaurante, né? Porque a gente usa verde, vermelho, né? Que a maioria italiana usa. E aí eu quis quebrar um pouco desse conceito e trazer um tom mais diferente mesmo. Buscando a questão, eu trouxe um tom laranja mais terroso até, para trazer um pouco dos tijolinhos que utilizam na Itália. Então eu trouxe um pouco disso para o conceito da marca. Para que o cliente ele se sinta ali que está ambientado ali com a culinária, né, italiana, né? Para reforçar esse processo da Aline, processos em restaurantes são inegociáveis. Se você tem um processo de recebimento de mercadoria, ele não pode ser quebrado. Se você tem um processo de atendimento de qualidade, ele não pode ser quebrado. Se você tem um processo de financeiro, de contratação, ele não pode ser quebrado. Por quê? O processo é a cultura da empresa. E a cultura da empresa tem que funcionar com, apesar ou sem o dono, sem o gestor. Chama-se gerente invisível. Porque é fácil, na frente do proprietário, você ser uma pessoa maravilhosa. Mas como é você controlando o ambiente de verdade? Como é você diante do seu funcionário? Qual a cultura, qual o comportamento que você tem? É acolhedor? O ambiente positivo em restaurante é o que mais transforma, é o que mais gera resultado. Quem trabalha feliz gera resultados duplicados, isso é um fato. Show de bola. Então, para você que está assistindo aí, duas coisas bem rápidas. Se você é dono de restaurante ou está pensando em abrir um restaurante, fica ligado que a partir de agora a gente vai ter diversos podcasts com essa vertente, pegando desde da questão de custos até a questão da arquitetura gastronômica, que é um viés também para trazer aquisição de novos clientes e tudo mais. E se você tem um colega, amigo, empresário também, compartilha esse podcast para ele, diz assim, olha, venha aprender a trazer mais clientes através da arquitetura gastronômica. E é bem interessante que o que a gente está trazendo aqui, e aí o que o Barão trouxe aqui, né, o Thiago trouxe pra gente, a finalidade de tudo é o lucro. O resultado. Ninguém sempre trabalha, se não for trabalhar com essa vertente, você vai para uma área social ali, uma filantropia, né, sem fins lucrativos. Então, a gente está criando uma sistemática aqui, que, por exemplo, a arquitetura gastronômica, ela ajuda na aquisição de novos clientes e no aumento de faturamento. Perfeito. Vinculado ao que? Se você traz pessoas, você também tem que ter um controle desses custos. Porque não adianta eu ter um faturamento alto, um custo alto e continuar tendo prejuízo. Eu sempre trago uma vertente. Eu, às vezes, prefiro faturar 100 mil e ter um lucro de 20, 30, 40% do que faturar 1 milhão e ter um lucro de 2, 3%.
Então, se eu faturo 1 milhão, eu tenho mais problemas, mais pessoas, e aí entra muito também a nossa seara nessa vertente da consultoria de custos tributários, de custos contábeis também. Então, observe, para você que está assistindo aí, que a gente está trazendo de todos os âmbitos, desde a geração da receita até a redução de custo. E aí a Aline citou uma coisa que achei bem interessante na vertente do seu serviço em shoppings. E aí a gente acha bem interessante, né? A gente vai almoçar no shopping diariamente, e aí cada dia que entra no shopping você para naquele cenário ali, exemplo, Shopping Salvador, e dá aquele 360 e vê restaurante, restaurante, restaurante. Quando você vai no shopping, por exemplo, em São Paulo, que eu nunca fui um shopping em São Paulo, cheguei lá agora no shopping em São Paulo e fui. Vou dar um exemplo, Recife. Shopping novo, a gente não conhecia alguns restaurantes por lá. O primeiro ponto que eu percebi, a minha escolha foi, eu olhei assim, um local mais arrumadinho, mais que demonstrava que a comida era boa. Eu fui lá e fui almoçar lá. E aí eu trago pra Aline. Dentro do shopping, eu acho que a guerra maior também é essa, né? Você que já trabalhou em vários serviços no shopping, os clientes eles têm essa vertente de dizer assim, eu quero algo que atrai as pessoas para mim. Então, isso é muito forte nesse mercado? Muito, né? Porque a gente tem uma praça de alimentação com milhares de concorrentes. Então, um quer ficar acima do outro o tempo inteiro, né? Então, você tem que sempre ser criativo e tentar trazer uma arquitetura que atraia clientes. Então, esse é o principal objetivo quando a gente vai fazer um projeto em um shopping, numa praça de alimentação. Você tem que trazer cores também que sejam atrativas, que valorizem, né, aquele espaço que a gente está. E... Pode falar? Não, pode falar. Não, eu já terminei. Tá, então eu queria... Porque eu falei dos desafios, né? E agora você falou de shopping, eu pensei bem, poxa, quando você tem seu terreno ali, seu imóvel, você consegue fazer o que você quiser. Né? Derruba ele todo e constrói do jeito que você quiser. Dentro do shopping, você não pode fazer isso. Então, qual é o desafio para aquelas pessoas que querem empreender dentro do shopping, querem fazer esse tipo de trabalho? Dentro do shopping a gente, assim como você tem na cidade, né, quando você vai construir, tem as regras, as normas da prefeitura que você tem que seguir, senão o seu projeto não vai ser aprovado na prefeitura. E dentro do shopping é a mesma coisa, eu sempre falo para os meus clientes. A gente estuda o caderno, que o shopping entrega um caderno técnico com as normas deles, e a gente tem que seguir aquelas normas. Então, e tem as especificações de uma obra em shopping também. Tem a questão do horário de trabalho também, que acontece só à noite. Então, tem as suas particularidades, mas que eu particularmente gosto bastante. Eu acho meio desafiador, assim, fazer projeto em shopping, porque os espaços são bem pequenos, tá? Então, eu já tive cliente que me contratou justamente por isso. Não, você faz projeto em shopping, então eu quero fazer uma cozinha bem pequena, faça pra mim aqui. Então, eu já tive essa situação, assim, porque a gente trabalha em um meio que é bem mais complexo, assim, né? Do que você tem uma cozinha à vontade, você pode fazer o que você quiser. E no shopping não é assim, porque você tem que dividir, saber o espaço que tem para a cozinha e o espaço de atendimento, que não pode ser muito pequeno e também não pode ser muito grande. Então a gente tem que saber dividir bem certinho isso. Baseado nesse processo que a Aline falou, é muito importante nós percebermos a quantidade de restaurante self-service em shopping. É muito maior do que o à la carte. Uhum. Primeiro, o à la carte ele demanda mais recursos, ele demanda mais mão de obra. E o self-service não. Primeiro, utiliza as mesas do shopping, já não utiliza as mesas internas. Então vamos um exemplo. O Farid, o Azog, eles têm mesas, mas se você vai pro Caipira, Expresso, pro Divino Fogão, que são self-service, você utiliza a mesa do shopping. Então é menos um custo para o empresário, mas em contrapartida você não retém o seu cliente por mais tempo e não consegue demandar o ticket médio maior, que você está oferecendo um serviço diferente, você tem uma entrada, você tem um prato principal, você tem uma sobremesa. Isso é fundamental. Então, qual é o conceito que você quer estipular para o seu empreendimento? É o conceito de self-service? É o conceito da à la carte? São decisões que são tomadas através de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Por isso que dados é importante demais em restaurante. Bacana. Agora, a gente está falando muito de restaurante, que
tem à la carte, tem self-service, mas se aplica também a delivery, quem só trabalha com isso? Conceito não, digo, a parte de arquitetura, se criar para a pessoa chegar lá e tirar, faz também algum sentido ou não? Ou só serve só para quem trabalha com um ambiente aberto? Não, faz sentido também. Eu já fiz algumas cozinhas apenas de delivery mesmo. Mas é importante, porque até a questão do motoboy chegar lá, ele tem que ter um espaço confortável também. Disponibilizar um espaço para ele esperar e tudo. Tudo faz parte também do conceito da marca, né? Então, eu acho que as cozinhas deliveries, assim, tem que trazer assim como um restaurante comum. Boa colocação de Aline em relação ao ambiente para o motoentregador. Os nossos motoentregadores, eles são o principal ativo da entrega do produto em food service de delivery. Então, assim, eles têm por orientação não mais subir, tem que descer para pegar o seu produto. Ele também representa a marca. Se ele, senhor, aqui está a sua pizza, o seu hambúrguer. Isso é fundamental, ele ter uma boa aparência. Quando eu falo boa aparência, gente, ele tá... Não precisa ser bonitão igual o Thiagão, não. Ele precisa estar limpo, bonitinho. Por quê? Porque ele está entregando um produto que é um alimento. Então, se for uma pizza e ele for muito veloz, a pizza vai chegar toda bagunçada na casa do cliente. Ele também serve de quê? De garçom, que ele tem um QR Code nosso aí, dê uma avaliação da nossa empresa, do prato que tá, como é que foi, se está saboroso. Então, o motoboy, a logística hoje, ela tem o maior custo de uma empresa de delivery. Não é barato. Show de bola. E aí a gente traz um ponto bem interessante que a Aline citou, né? Hoje a mídia social em si, sendo Instagram, Google e outras plataformas, ela tem a capacidade de alavancar e de destruir. Fato. E aí você pega cenários que ocorreram durante a pandemia, onde a rotatividade do delivery foi gigantesca. Não vou citar o nome do restaurante, mas a gente teve restaurantes aí que na mídia foi destruído pela condição que colocava o motoboy em esperar o alimento no meio do sol, no meio da chuva, entendeu? Perfeito. Então, essa estrutura também, isso faz com que possa desencadear essa disrupção, né? Essa quebra ali de uma autoridade, essa quebra de uma marca por esse tratamento ali. Show de bola. A gente está chegando ao nosso finalzinho aqui e para encerrar com chave de ouro, eu vou pedir aí que cada um dê uma sacada, a Aline dê uma sacada aí final, o Renan traga uma sacada final também aí para os empresários do ramo gastronômico que está assistindo aqui sobre este assunto. Aquela sacada para ficar no final que o cara vai dizer assim, poxa, isso aqui eu vou guardar para o resto da vida. Pode começar com você. Começou. Primeiras damas. Talvez, deixa eu ver. Para o empresário assim que está querendo abrir seu negócio agora, assim, eu acho que o importante é você saber os seus valores, né? O que você quer passar para o seu cliente. E isso interfere em tudo, né? Desde a arquitetura, a gestão, ao prato também que você vai entregar. Então, eu acho que é o principal, você saber o que você quer transmitir para o seu cliente. Show de bola. E se o pessoal quiser contactar a Aline para fazer uma estrutura, encontra no Instagram, em alguma mídia social, ou a gente pode botar no finalzinho aqui nos comentários, mas se tiver o Instagram, pode colocar aí para o pessoal já seguir. A gente tem um Instagram, que é o @arc_Aline Baltazar. E pode entrar em contato lá, que tem um site, você entra, já vê até alguns projetos meus lá. E pode mandar mensagem pelo WhatsApp que a gente responde. Show de bola. E você, Renan? Para você que é empresário, para você que está lutando para estabelecer a sua marca, para você que está buscando ser reconhecido em um mercado tão concorrido, o básico, bem feito, funciona. Ponto. Mas processos e coleta de dados é tudo. Tenha o perfil do cliente, entenda o seu produto que atende ao cliente, entenda as dores do cliente e a partir daí você vai colher resultados e seja generoso com o cliente. Quando você é generoso com o cliente,
ele é generoso com você e você nunca mais terá de ter bons resultados. Você sempre vai ter bons resultados. Show de fundamental. bola. Show de bola. E você, Tiagão? Alguma fala aí para os nossos empresários? Sim, claro. A minha sacada a primeira sacada que eu dou assista de novo 2, 3 vezes se você não entendeu aqui a mensagem. Verdade. Porque é importante que tudo que a gente está falando aqui vai gerar resultado, vai gerar uma maior lucratividade, certo? E tudo tem que ter intencionalidade. O trabalho da Aline não é à toa, não é para embelezar, tem intencionalidade. Ela está buscando ali alguns gatilhos, algum fortalecimento da marca para gerar resultado. O trabalho da Conte, o trabalho junto com o Renan também é para melhorar processos, treinamentos, precificação, análise de financeiro da sua empresa para também gerar resultados, porque tudo é processo. E se você tiver isso bem feito, né, vai dar certo. Show de bola. Só uma dica final também, pegando o que o Renan trouxe, eu acho que o ativo mais valioso hoje do mundo é dados. Acho que a gente sempre trabalha, a gente gasta dinheiro, por exemplo, no Google, no Facebook, atrás de coleta de dados, contato, nome, endereço, e-mail e tudo isso. E para você empresário, pega a dica de sempre interessante colher informações. Se o cliente foi na primeira vez lá no seu restaurante, tente criar uma estratégia, um QR Code, ou faça com que o seu garçom, que é o seu vendedor, colha esses dados através de cashback, através de projetos de fidelidades e entre outros. Porque se você consegue atrair esses dados de forma gratuita, é a mesma coisa de você estar pegando ouro de forma gratuita. Então eu quero agradecer a Aline, agradecer o Renan. Obrigada. O grande Thiago que está com a gente aqui nos nossos podcasts. E para você empresário, faz a dica que o Thiago fez, assiste, reassiste e compartilha para diversos empresários. Então é isso aí, chega ao fim em mais um episódio do ConteCast e até a próxima. Tchau, tchau.